muito participativa hoje e é isso, né? O legislativo é esse espaço. E eu quero começar... Eu ia falar do tema da segurança pública, porque acho que ele é pertinente, importante, a população tem uma grande preocupação. E o vereador que me antecedeu aqui fala em respeito. Eu acho fundamental, né? Mas eu quero dizer para vocês que é uma falta de respeito a mãe de família que não tem vaga na creche. É uma falta de respeito um paciente do SUS que está aguardando 1 ano uma colonoscopia. É outra falta de respeito uma praça, um parquinho em determinados bairros com o mato alto. Falta de respeito com os parlamentares do Congresso Nacional que enviam emendas e as emendas não são destinadas. E outra falta de respeito com a democracia é não ouvir os vereadores dessa casa, tratar com desleixo, fazer corpo mole, ignorá-los. Eu acho que o clima que está se estabelecendo aqui é de que ou o governo municipal baixa a guarda e vem dialogar com os vereadores dessa casa, ou o clima de acirramento só vai se intensificar. Porque de Esparta a Atenas, o que nós temos aqui, do ponto de vista ideológico, na minha metáfora, são divergências e contrariedades e críticas de que não são escutados, de que não são atendidos. O governo vai continuar nessa queda de braços, porque quem vai perder é a cidade, não somos nós. Quem perde na queda de braços que o governo municipal está estabelecendo com essa casa, com os vereadores que não são da base do governo, é a cidade. Uma parte, vereador. Então eu quero trazer a liderança de governo. Se não quiser considerar essa fala, como tem feito, faça. Mas converse com o prefeito Adiló. Eu trago um exemplo. 5 vereadores dessa casa, vereadora Estela Balardim, esse vereador que vos fala, a vereadora Rose Frigieri, vereador Renato Oliveira, vereador Rafael Bueno, solicitaram uma agenda com o prefeito para o dia 13 de maio. 5 vereadores para tratar do tema da saúde. 13 de maio. Volto a dizer, é uma queda de braço que quem vai perder é a cidade. E antes de concluir a minha fala, segurança pública é prioridade. Nem quero entrar no tema específico que foi levantado aqui, mas nós temos uma guarda precisando de nomeações, nós temos um quartel da guarda num local inadequado, nós temos a patrulha escolar em frangalhos. Nós reunimos lá em 2021, o vereador Bortola era da Comissão de Segurança e eu era da Frente Parlamentar de Combate às Intolerâncias, ainda quando o delegado era o delegado Kleber, delegado regional, numa solicitação de estagiários, que sempre aconteceu. O secretário de Segurança Pública, quando era delegado, solicitava os estagiários à prefeitura. E esse objetivo era de que nós tivéssemos um cartório de combate às intolerâncias em Caxias, numa solicitação da Polícia Civil para a prefeitura de um convênio de 10 estagiários. Nós estamos em 23 e isso não aconteceu. Então, é isso, gente. O governo tem que fazer política e a oposição cobrar as políticas. Agora não me venham com a choradeira sempre que só criticam, não fazem as coisas. Mas vai sobrar só para a oposição criticar, porque vocês nem escutam a oposição, nem recebem os vereadores, rasgam as indicações. Então, mas eu volto a dizer, quem está sendo prejudicada com a falta de escuta é a população. Só a parte, vereador Bortola. Vereador Lucas, parabéns pelo tema. É totalmente verdade o que o senhor está dizendo, e em especial no que tange a Guarda Municipal. Agora quero dizer para o vereador Lucas Dil que eu vou manter o que eu disse na tribuna e é uma mentira, e qualquer coisa, se o senhor não leu o regimento interno dessa casa, tem um dispositivo chamado questão de ordem. Se o senhor se sentiu ofendido, o senhor pode pedir questão de ordem bem à vontade. Agora, se o senhor quiser iludir com números o seu eleitorado, aí o senhor marca um churrasco e mente para eles. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Bortola. Que a gente estabeleça, que o Poder Executivo estabeleça uma outra relação com essa casa, porque do jeito que as coisas estão, e na democracia... porque é período eleitoral. É período eleitoral, pré-eleitoral. É da vida.
E quem governa, governa até 31 de dezembro. Não nos dizem isso, então que governem. Mas não só governem para alguns, governem para todos. Obrigado, presidente.